Olá para você que nos acompanha. Começamos mais um episódio do Escuta Mana aqui para vocês e recebemos no episódio de hoje a Melissa Toledo. Ela é gerente de patrimônio histórico do Implurb. Está gerente. Tudo bem, Melissa? Seja muito bem-vinda ao Escuta Mana. Tudo bom? Obrigada. Sou arquiteta urbanista, estou gerente do patrimônio histórico. Exatamente, ela falou bem assim, nós só somos pai e mãe dos nossos filhos e os nossos filhos... Como é que é? Nós somos filhos dos nossos pais e somos pais dos nossos filhos. O resto é de passagem. É isso aí, é exatamente isso. E vamos falar agora sobre a educação patrimonial. Na sua avaliação, as pessoas hoje estão educadas para isso? Sim, porque a educação patrimonial é justamente isso. É apresentar um fragmento urbano, um objeto arquitetônico, histórico, né? Para que as pessoas conheçam e faça parte da formação de uma educação. Exatamente. Agora, qual a importância disso, Melissa? Qual é a importância de hoje as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, terem essa educação patrimonial? Vamos lá. Se eu não conheço, eu não valorizo, eu não preservo. Então, a gente precisa apresentar e fazer uma inserção, né, desse agente social da comunidade como um todo naquele espaço para valorizar e preservar. Então, preservação patrimonial, ela está intimamente ligada com a educação, com o conhecer. Exatamente, é isso que eu iria até colocar, que quando a gente fala da questão da educação, é justamente você conhecer, é você saber como funciona, o porquê está ali, como começou a história daquele patrimônio ali, quantas pessoas passaram por ali, justamente é você entender como é que tudo funciona, né? E quando a gente fala em patrimônio histórico aqui na capital amazonense, estamos falando do quê? Vamos lá, quando a gente fala do patrimônio edificado, vamos colocar, né, Isso. o edificado, porque eu tenho a história, eu tenho a arqueologia, eu tenho o artístico, eu tenho o arquivismo, né? Mas então vamos colocar o urbano e o arquitetônico. Eu estou falando, vamos assim, nós temos 3 esferas. Então, na esfera federal, eu estou falando do Teatro Amazonas, Sim. Eu estou falando do Mercado Adolfo Lisboa, eu estou falando do Conjunto Portuário, né, de Manaus, eu estou falando do Reservatório Mocó. A nível do estado, eu falo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, claro, do teatro também, o Teatro Amazonas também foi tombado pelo governo do estado, eu falo da Vila Ninita, eu falo de outros equipamentos, né? E no município, eu estou falando já de um fragmento urbano, eu tenho um sítio histórico com todos esses conjuntos culturais da esfera federal, da esfera estadual, e eu tenho também as edificações privadas de interesse histórico. Né? Então, a gente tem aquela edificação que não é o Teatro Amazonas, que não é o Paço Municipal, não é a Praça Dom Pedro II, é uma edificação de uma tipologia de, né, vamos colocar, eclética, já estou querendo desenhar, né? De testado de 6, 7 metros, que tem uma loja, que é um uso misto, mas que também faz parte da história da cidade. Então, a gente tem, na verdade, metodologicamente, uma divisão, né, pela magnitude, mas é um conjunto. O município ele trabalha com todos, né, e claro que a escala acaba tendo conforme o tombamento, conforme o que o processo de tombamento me pede para preservar. E quando a gente toca, por exemplo, no assunto do nosso centro histórico, como é que andam as obras do projeto Nosso Centro? Bom, o programa Nosso Centro, né, que tem o eixo de negócios, turismo, história, ele está em desenvolvimento a execução da obra do Mirante. Começou pelo São Vicente, né, pelo que vai ser o Largo São Vicente, a obra Mirante Lúcia Almeida. O prazo de entrega é dezembro desse ano,
né? E a gente também está com o Casarão Tiago de Melos. Então, assim, as duas obras estão simultaneamente acontecendo. E vai ser legal, né? Já está sendo muito legal e vai ser legal. O processo da educação patrimonial, onde a comunidade, né, ela vai participar naquele fragmento urbano e melhor ainda depois, né? Pois Obra é. executada, obra entregue, Exatamente. espaço requalificado. As pessoas, poxa vida, é nosso. É justamente essa questão do pertencimento, do cuidado, do conhecimento que as Sim. pessoas precisam ter, né? Então, assim, só para que as pessoas possam entender o que é o programa Nosso Centro, por exemplo, na prática, como é que vai funcionar? O programa, vou colocar o Vivendo o Nosso Centro, né? A gente vai ter um processo em campo, né? Claro, vão ser 2 visitas por mês, né? A gente tem um calendário já, né, planejado, então vão ser 2 sábados de agosto, setembro, outubro, novembro, onde um grupo, né, vai passar por um circuito de visita, começando lá pela Praça Dom Pedro II, Coreto, Chafariz, aquele sítio arqueológico, a gente passa pelo Paço Municipal, adentra a rua mais antiga de Manaus, que é Bernardo Ramos, faz uma leitura daquele skyline, daquela tipologia arquitetônica, né? Dá uma passeadinha técnica no Casarão Tiago de Melo, que está em obras, vai estar em obras. Claro que o grupo de agosto não vai ser a mesma fase de obras de novembro, que está em finalização, né? Passa pela Travessa Coralina, vamos adentrar o Mirante Lúcia Almeida, né? Conhecer o projeto, conhecer o processo de implantação, né? A execução da obra. E a gente finaliza no Barão Rio Branco, né? Que é bem emblemático também, imponente, enfim, tem toda uma historicidade ali que complementa. Serão quantos grupos ao longo desses 4 meses? Agosto, setembro, outubro, novembro. Então são 2 sábados. São 10 grupos, né? De até 25 pessoas. 2 sábados por mês. É uma visita que vai ter uma duração de 3 horas e meia a 4, e que a gente vai estar, né, com a certificação de uma visita de atividades complementares patrimoniais. Que legal! E como é que faz? Como é que a pessoa pode... Poxa vida, eu tenho interesse em viver o nosso centro. Como é que Bom, a gente vai estar startando nas redes sociais, né, da prefeitura, né, o card, o link de inscrição, 15 dias antes. Aí o interessado, né, acadêmico, sociedade, enfim, não importa, o profissional, a pessoa faz a inscrição. Vai ser uma inscrição por número de CPF, né? Porque senão a gente não tem braços, né, para estar em todas as fases. Então a gente quer o máximo possível, né, democratizar e ter essa inserção e participação mesmo da comunidade. Agora, quem é que vai fazer, por exemplo, a guia dessas visitas? Temos os nossos guias turísticos, como é que vai funcionar? Vão ser os técnicos da prefeitura. Sim. Ora, claro, eu vou ter o pessoal da Manaus Cult, do Paço Municipal, né? Acho que, se eu não falho a memória, até o Leonardo Novelino, né? Que é o responsável pelo Paço. Leonardo. É fantástica a visita dele, vou logo dizendo. Já acompanhei. Aí a gente tem os técnicos, né? Responsáveis pelas obras na execução. Horas vai ter o técnico, eu, a minha equipe do GPH, né? No espaço como um todo, na praça. Enfim, é uma equipe multidisciplinar, técnica da Prefeitura de Manaus. Sabe o que é o mais legal? É que dentro, assim, da pessoa tem aquela expectativa de, poxa vida, e assim, as expectativas, elas são completamente correspondidas, porque, por exemplo, quando a gente faz ali uma visita no museu, ali no Centro Histórico, as pessoas, poxa vida, eu não sabia que tinha isso aqui, poxa, eu nunca vim aqui, poxa, eu tô aproveitando as férias do meu filho, que legal, não sabia e tal. Então, quando a pessoa sai ali do museu, a gente consegue ver, por exemplo, os olhos traduzem que foi tudo certo, as expectativas foram correspondidas e a pessoa, ela leva, assim, mais uma bagagem nossa, assim, da nossa história, da nossa experiência. A gente vê muito isso quando a gente faz, por exemplo, conteúdo
ali para Manaus Cult, que as pessoas, poxa vida, eu já fui, muito legal, eu recomendo. Isso é interessante, né? Justamente a pessoa compreender, vivenciar um pouquinho, mas é ter essa experiência. E legal é quando volta e leva filho, a sogra, o amigo, a amiga, né? Que vai discutir, vai compartilhar. Então, assim, a cidade é de quem visita e de quem mora também. Então, a gente quer justamente isso, né? Inserir, agregar, participar. Participar, exatamente. E qual a importância, por exemplo, da identidade cultural do programa? É justamente plantar essa sementinha de história, é plantar essa sementinha do que aconteceu há tantos anos. Por exemplo, a gente tem ali no museu, inclusive eu estava produzindo conteúdo justamente sobre aquele... Como é que fala? Que eu esqueci o nome. Urna funerária. A urna funerária. E quando eu olho que tem ali o negócio de vidro, né, que dá pra ver, o chão ali, gente, cara, imagina quantas pessoas passaram por aqui com tanta bagagem histórica, e passa um monte de filme na minha cabeça, assim, então, assim, essa bagagem, ela é muito legal de ser reconhecida. Não, está lá, museologicamente falando, mas um dia não esteve, o que aconteceu, como foi aquela transição, que tem toda uma história, né? É justamente isso, são várias sementes, né? É mostrar que é um espaço em reabilitação urbana, a gente precisa das intervenções, precisa das funções sociais, mas a gente precisa preservar, precisa compartilhar a historicidade, né? E que é uma história nossa, então a gente está participando desse processo. E daqui a pouco a pessoa vai levar o filho, né? Já que a gente falou de filhos, o que nós somos de fato, né? Vai levar o filho, o neto, a neta, o amigo, o colega que veio conhecer o Amazonas, né? E nós somos guias também, nós somos, né? Eu falo assim, nós somos os monitores da nossa cidade. Por isso que é importante o conhecer. Né? Se eu conheço, eu preservo, eu cuido. Agora, assim, Melissa, em relação às escolas, assim, claro que é a opinião sua, é claro que a gente tem aquela questão, vamos estudar sobre a história do Amazonas, a história do Brasil e tudo mais, mas sobre visita técnica, sobre essa questão da criança ver, né, assim, vamos fazer uma visita técnica no museu e tal. Lembra essa história, a aula sobre tal? Então, assim, ela vivenciar, na tua avaliação, isso é importante sair um pouquinho da sala de aula, desmitificar um pouco essas questões? Bom, aí já vou falar como mãe e professora. Por favor! É super importante, não só a criança, como o adulto, né? Fazer parte, olhar é um pouco bem mais diferente do que você está lendo. Sim. Porque você está inserido. Né? O que muda, o que tem que mudar são as estratégias de abordagem. Né? Essa primeira edição, Vivenciando o Nosso Centro, é uma abordagem para um público, jovem, adulto. Sim. Por quê? Porque é uma abordagem que a gente vai apresentar o centro, Praça Dom Pedro, arqueologia, o coreto, intervenção do Hotel Cassina, né? A rua mais antiga. Essa abordagem patrimonial não vai ser a mesma, né? Com a minha filha de 5 anos, Sofia. Sim. Não é a mesma com uma criança de 9 anos. Então, a gente tem estratégias, instrumentos. Esse programa, neste momento, é para uma abordagem do jovem e adultos, né? E a escola, ela é realmente, né? A escolarização é a porta que apresenta o mundo para a criança, né? Agora, as abordagens, elas precisam acontecer conforme o público, né? Bem aquela coisa de professor, público-alvo, o instrumento. Exatamente, a forma de comunicar para uma criança é completamente diferente da forma de comunicar pro adulto, né? Isso, e essa forma de comunicação, ela é super importante porque a gente quer que a comunicação chegue, né, ao destino final e com entendimento e com participação. Agora, por que, por exemplo, que a prefeitura, ela
colocou inicialmente, né, esse projeto que agora é o programa ali na prática, enfim, qual é o objetivo? Eu falei assim, Flávia, a questão é que antes isso não tinha. As pessoas hoje, por exemplo, elas iriam ali visitar o centro, contratava um guia, contratava, enfim, uma empresa para fazer esse tour. A prefeitura vem e proporciona isso. Antes nós não tínhamos essa questão da prefeitura colocar ali, vamos lá, vamos fazer uma visita, eu vou te mostrar a rua mais antiga, eu vou fazer isso, isso, isso. Como é que era que funciona? Bom, faz parte do programa Nosso Centro da Prefeitura, né? A gente tem o eixo História. Pronto, já me diz tudo. O eixo História, eu tenho que trabalhar a questão. Faz parte da estratégia da questão da educacional. E como nós estamos com as obras naquele espaço, Ilha de São Vicente, gente, Rua Bernardo Ramos, onde começou a cidade, né? Quando a gente faz uma leitura morfológica, os mapas antigos, tudo começou ali. E ali está sendo, vamos colocar, o pontapé da primeira etapa do programa Nosso Centro. Então, como não, né? Como não apresentar as intervenções de requalificação espacial, equilibrando com o processo de educação patrimonial, de vivência. Você acha que é uma quebra de barreira no quesito que as pessoas falam assim, poxa vida, ali estava muito escuro, ali estava entregue aos moradores de rua, poxa, ali era muito perigoso, poxa vida. Então, assim, isso... A reabilitação é isso, são as funções sociais. A gente tem assim aquele lapso do tempo, né? Eu tô com a obra que ainda não tá pronta, né? Vamos lá, para a gente ser bem pedagógico. O Largo São Sebastião passou por isso na década de 90. Né? A reabilitação, o estado de pós-obra, e hoje vive a consolidação. Então, metodologicamente é isso, né? A educação patrimonial. A população, a gente está com uma obra de reabilitação, um conjunto de obras nesse momento de reabilitação, lá no futuro Largo São Vicente, né? Que é um marco histórico, arqueológico, enfim, patrimonial edificado. E pós-consolidação a gente vai ter essa interlocução, né? Estamos num processo. É um processo, né? Uma cidade é um organismo vivo, um processo. Então, assim, nos próximos dias podemos esperar cada vez mais do nosso programa, vivendo o nosso centro, eu costumo dizer. Inclusive, a gente entrevistou aqui como é que foi o nome, Gui? O Cláudio, né? Também do Implurb. Claudemir. Eu tava falando pra ele, gente, quando eu chego assim no centro, independentemente da parte do centro, causa... Eu tenho um sentimento, eu não sei explicar, não sei se é nostalgia, eu não sei se quando eu era pequenininha, eu ia muito assim com os meus pais, mas me traz uma magia diferenciada o centro. Assim, algumas pessoas falam assim, eu prefiro andar ali por outras zonas da cidade, eu acho o centro muito perigoso, não sei, mas faz parte do processo e há todo um trabalho, há todo um empenho, há toda uma atenção diferenciada para que vocês possam vivenciar um pouco mais essa questão da história, essa questão toda aí que a gente estava, inclusive, conversando. Melissa Toledo, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Escuta Mana. Inclusive, em dezembro, acho que até pode ser mais cedo, as portas estão abertas, volta aqui com a gente para a gente conversar tudo isso. Inclusive, eu acho que seria legal se a gente fizesse, aquela que já tá pensando... vamos lá, vamos fazer um episódio lá também, não é? No cenário ali, a gente pode colocar... Qual é um cenário que seria legal? Todos. Eu sou suspeita, mas assim, o Coreto, a gente tem algumas áreas do Paço. O Coreto ficava maravilhoso. A gente pode fazer um cenário no final, próximo do Casarão Thiago de Melo, do Bernardo Ramos. Sim. Não sei, acho que dá pra fazer uns 3. Bora, vamos fazer 4. Em movimento, sim, exatamente. Eu gostei. Pronto, o convite tá feito, a ideia tá lançada e pronto. Agora a gente só faz marcar. Eu quero muito agradecer, Melissa, pela sua participação aqui com a gente e bora fazer. Vamos fazer. Obrigada pelo convite. Eu aguardo todos, né, as inscrições. Vamos tentar realmente participar
do nosso centro, porque ele merece a reabilitação. Sim, exatamente. Inclusive, eu quero fazer também parte disso, eu quero dar uma volta, eu quero saber como é que tudo vai funcionar. Muito obrigada mais uma vez, eu quero agradecer a tua presença aqui nesse episódio. E o que eu vou te contar? Tem outro episódio, então fique à vontade. Você que está acompanhando aí pelo Spotify, pelo YouTube, você pode escolher o assunto que você quiser, arrasta para cima, para baixo, para onde você quiser e acesse o nosso conteúdo. Beijo e até a próxima.